nós estamos iniciando uma série de vídeos falando sobre testemunhos de coisas maravilhosas que o Senhor Jesus já fez nas nossas vidas, né? E hoje nós estamos aqui com o pastor Cláudio, e a pastora Tatiane também. Eles vão conversar um pouquinho conosco, mas primeiro nós vamos orar, né? O Senhor Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Nós queremos pedir a concorrência dos anjos para nos proteger e o Espírito Santo de Deus fluindo nas águas, né? Para que esse testemunho de alguma maneira alcance quem precisa dele, que certamente o Senhor vai providenciar que assista. Pai, nós te agradecemos por esta tarde. Muito obrigado, Senhor. Senhor, estou aqui com os teus filhos preciosos. Senhor, reconheço tudo que o Senhor tem feito na vida deles e te louvo pela vida deles. Senhor, que hoje à tarde, Senhor, seja tudo como tu queres, do modo como tu queres, Senhor, com um coração disposto a te servir e a servir nossos irmãos, a servir as pessoas que estarão também acompanhando esse testemunho, esse depoimento dos nossos irmãos. E nós te agradecemos, crendo que o Senhor está nos ouvindo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, eu até vou quase sair de cena, acho que eu vou virar essa câmera um pouquinho mais para vocês, né? Para que vocês possam ficar bem à vontade e contar, né, para as pessoas que vão assistir em diferentes horários, vão ver esse testemunho, que eu tenho certeza que é maravilhoso. Bem? Então, até vou refocar a câmera. Vocês podem ficar à vontade. Pastor Glauco, pastora Tatiane. Olá, irmãos. Então, como que Jesus me encontrou, né? Como que o Senhor nos encontrou, na verdade. E eu quero falar um pouquinho dessa história, né? No ano de 99, eu fui morar em Minas Gerais. Eu já vinha, antes disso, há algum tempo, um momento de depressão, um momento de tristeza meu, né, que eu vinha vivendo. Não conhecia o Senhor. Minha família, ela eu não veio de um lar cristão, né? Apesar de eles serem católicos, a gente não praticava, a gente não tinha uma vida de intimidade com o Senhor, né? E eu, durante alguns anos, estava um pouco triste, um pouco decepcionado com as coisas da vida, e eu acabei tomando uma decisão de morar em Minas, mas antes disso eu buscava o Senhor do meu jeito, sabe? Na época eu rezava, né, o que eu sabia fazer, e com o meu entendimento que eu tinha na época, eu tentava buscar Deus, tentar buscar uma resposta para essas situações que eu estava vivendo, para que eu conseguisse sair disso, né? E o Senhor acabou abrindo essas portas. Eu acabei indo morar em Minas, na cidade de Itaúna. O Senhor me levou para lá, eu fui estudar, eu fui morar numa república com outros colegas, e esses colegas vinham de outros estados, e nessa república eu acabei tendo um dos colegas que tinha recém-convertido. Ele tinha conhecido o Senhor há poucos meses, e ele começou a me falar, né? Ele começou a me contar daquilo que Jesus estava fazendo na vida dele, e a gente convivendo ali naquele ambiente, né? Estudávamos, mas tínhamos bastante tempo para conversar, né? E no final de semana nós estávamos saindo para dar uma volta, e passamos na frente de uma igreja numa noite, e o pessoal estava saindo de uma vigília, né? Eu nem sabia o que era vigília. Ele falou: o pessoal está saindo de uma vigília, quem sabe a gente vem no domingo aqui conhecer essa igreja, né? O que tu acha? Eu falei: não, vamos, né? Eu não tenho objeção nenhuma, não tinha o que fazer no domingo, né? Fomos lá no domingo, ouvi a palavra, sentamos no último banco, né, da igreja, e no final do culto o pastor faz um apelo, né? Quem quisesse aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador, que levantasse a sua mão. E eu confesso que naquele dia eu fiquei pensativo, mas eu não fui, né? Não tomei esse passo na primeira vez, mas eu confesso que eu fiquei muito... O Senhor falou comigo naquele local. E voltamos num próximo domingo, eu ainda não fui à frente, né? No terceiro domingo, eu acredito, eu tomei essa decisão.
E foi a melhor coisa que eu fiz, né? Confessei ao Senhor Jesus como o meu dono, o meu salvador, né? O Senhor da minha vida. Eu lembro da palavra do Senhor, né? Quando o pastor falou na frente, olha, se você se envergonha de Jesus na frente dos homens, ele se envergonhará de você na frente dos anjos, né? Naquele dia, no dia da salvação. E aquilo fez que eu tomasse uma decisão, né? Naquela hora. Fui à frente, confessei ao Senhor, entreguei a minha vida a Ele, e ali eu comecei uma vida de intimidade com o Senhor. Comecei a ler a palavra, comecei junto com os irmãos da igreja, a frequentar os cultos, as vigílias, né, os estudos, e ali o Senhor me fez conhecer a Tatiane, né, naquele local. Acabou aquele ano, né? Nós ficamos amigos naquele ano. A gente acabou não namorando, mas ficamos bons amigos. E no final daquele ano eu voltei para Caxias do Sul, né? E eu voltei sem saber aonde congregar, né? Porque eu não tinha parentes aqui, amigos, né? Cristãos. E o Senhor me direcionou. Quando eu cheguei aqui, visitei várias igrejas, e o Senhor me direcionou na época, né, junto com a pastora Bernadette, né, e o pastor Ari, né, congregamos então, desde o ano de 2000, né, junto com a pastora e o pastor, né, acompanhando eles e aprendendo com eles, né, todos esses anos. Passados uns 4 anos, eu acredito, eu e a Tatiane começamos a conversar novamente, né, decidimos iniciar aí, depois de 6 meses de oração, né, ela morando em Itaúna, eu morando em Caxias, decidimos iniciar um namoro, né, a 1.600 quilômetros de distância, e foi um aprendizado, né, porque ali o Senhor tratou comigo muitas coisas, né, onde o Senhor me fez aprender a confiar nele, né, não confiar nas minhas habilidades, nas minhas forças, mas confiar no Senhor, né. E ali todos os meus medos, as minhas angústias, a insegurança, né, desse namoro à distância, tudo que passa, né, na cabeça de um jovem, o que pode estar acontecendo, como é que vai ser, como é que, né, mas namorar à distância, o pessoal me falava, mas tu é louco, não vai dar certo. E o Senhor colocou essa paz no meu coração, né, o Senhor havia falado comigo e tinha me dado essa direção, né, e eu creio realmente que era Ele, e eu tinha essa certeza, né, e começava quando vinham os medos, os fantasminhas na cabeça, né, o inimigo soprando, né, eu ia para o joelho, ia para o meu quarto, fechava a porta, como a palavra ensina, né, ali aos pés do Senhor, eu colocava todas as minhas ansiedades, meus medos, angústias, o Senhor me renovava, o Senhor me fortalecia, e foi assim, né, foram 6 meses de oração, foi 1 ano de namoro, e depois 1 ano de noivado, né, à distância. Casamos em Minas, trouxe a Tatiane para morar em Caxias e congregar aqui junto com a pastora, né? E desde então já fazem isso, quantos anos? 2005 nós casamos? 16 anos. 16 anos já, né? Então, 16 anos já que a Tatiane mora, que estamos casados, a Tatiane morando aqui, e 16 anos congregando, né, juntos aqui com a pastora e aprendendo e nos desenvolvendo como cristãos, né, no ministério que o Senhor tem nos dado. Então, um breve testemunho, né, meus irmãos, daquilo que o Senhor faz e pode fazer na vida de um homem, de um casal, né, a Tatiane vai falar um pouquinho dela agora, de um homem e de uma mulher que confiam no Senhor, que se entregam ao Senhor, né. Hoje temos uma família, né, temos o Henrique, que tem 10 anos, a Giovana, né, e graças a Deus o Senhor tem nos conduzido até aqui, né. Tatiane? Ele falou tudo, né, falou muito bem, é algo que me emociona muito, né, poder falar desse momento da nossa vida, que não se tornou só um momento, mas, né, tem se tornado a nossa vida, né, essa vida com Cristo, essa vida com Jesus, e não há outro caminho, né, mais gostoso, mais prazeroso, mais satisfatório, né, ele nos ajuda a aguardar, a esperar, ele nos ajuda a vencer, ele nos ajuda a ser, né, tudo isso, né. Então Jesus, ele me encontrou, né,
eu tinha ali então 17 anos, né? Minha mãe tinha uma questão de saúde, estava averiguando questões intestinais, enfim, e não se achava, né? Buscou-se recursos, até que então amigas, né? E convidando ela a ir à igreja, ela, né, por muita insistência, até necessidade, num segundo momento ela levou, né? Ali ela foi. E eu sempre busquei a Jesus, né? Eu, na minha prática de fé anterior, né? Eu buscava encontrar Jesus, eu ansiava muito pela presença dele. Então, né? Eu segui os ensinamentos, né? De uma cultura religiosa, porque eu queria encontrá-lo. E quando eu vi a minha mãe ali passando por aquele momento tão lindo e que foi de cura, Jesus curou a minha mãe, né? Eu falei, opa! Eu acho que Jesus está lá, né? Igual a grande multidão que saía, né, em busca de Jesus, eu estava ali. E eu quis ir para conhecer, né? E cheguei ali, fiquei apaixonada, né, pela palavra do Senhor. Não me recordo, sei que era um pastor pregando, mas eu me recordo da palavra, né? E ali eu aceitei a Jesus, né, como único Deus e Senhor da minha vida, aos 17 anos. Numa dada situação, aos 18, eu visitei então uma igreja, né, de uma tia, enfim. Ali, diz a minha mãe que eu disse, mãe, aqui é o meu lugar, né? E ali eu fiquei, me batizei nessa igreja, que foi onde eu conheci o Glau. Eu tinha 18 anos quando eu me batizei. Ao final daquele ano, de 99, eu com 19 anos, a gente nessa, né, a gente jovem, né, buscando em Deus, né, uma pessoa que a gente pudesse compartilhar, né, tudo que Deus vai revelando, né, pra gente, de um mundo tão, né, abençoado que Ele tem preparado, mas a gente jovem, né, nós temos as nossas lutas também, né, e eu ali, né, clamando e pedindo ao Senhor, a minha oração era essa, que o Senhor pudesse me dar um homem, né, um companheiro, que pudesse viver tudo aquilo que Deus tivesse preparado para mim. Era a minha oração. E um belo dia, saindo do culto, né, no final de um culto, eu vejo um rapaz descendo a galeria da igreja, eu olho e falo, nossa, que moço bonitinho. Fui para casa, e foi bem assim, fui para casa e orei. A minha mãe dizia, né, para o pastor, a Tatiane, tudo que vai fazer, ora, o que é isso, pastor? Né? E o pastor, calma, né? É assim, é uma delícia o primeiro amor, né? A gente tem que buscar por ele sempre. E aí eu lembro que eu orei e Deus me deu Romanos 12, 2, né? Para a gente poder transformar a nossa mente, para experimentar a boa e agradável e perfeita vontade do Senhor, né? E eu naquela hora falei, é isso, ele é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para minha vida, né? E aí, sim, Deus, quero a minha mente transformada, né? Eu quero um rapaz conforme, né, o Senhor tem para mim, e não, né, do mundo, e não aquilo que, né, habitualmente todos nós vivemos, né, na juventude. Enfim, tomei posse, né, daquela palavra, tomei posse, né, do que Deus me permitiu ver naquele final de culto, naquela noite. Enfim, né, aí com a minha mãe ali, falei, mãe, vou te mostrar quem é ele, porque no tumulto, né, de um final de um culto. Aí a gente foi para outros cultos e de repente o pastor nos chama. Antes fez ali uma abertura, tem um rapaz que se converteu, está voltando para o estado dele. E aí quando então, né, outro estado, e chama o rapaz. Era ele. Era de longe. Eu falei, mãe. Né? E ele não é daqui, né? Mas o Senhor, né, para ele não tem impossível, né? Para ele não tem, né? E foi o que aconteceu. A partir daquele instante ali, né? A minha mãe sempre muito amiga, né? Muito parceira.
ela me disse, até o Glauco, né? Hoje a gente dá risada disso, mas foi um momento, não de imaturidade, mas um momento gostoso da juventude. A minha mãe liga para ele, né? Porque era no Senai que ele estudava, né? E aí, como uma boa amiga, né? Liguei e pedindo para conversar com ele, né? E ele todo ressabiado no telefone, né? Diz que mineiro, né, é desconfiado, mas o gaúcho é mais. E aí me apresentei, né, como alguém participante da igreja, que eu vi, que eu gostaria de conversar com ele. Só isso, ó. E ele disse sim, pode ser, uma hora antes do culto, né? E ali foi muito interessante porque a gente, né, com as nossas, né, ideias, vamos para uma sorveteria, né, uma hora antes do culto, na igreja. E aí cheguei ali, né, e me apresentei, e naquele instante, na igreja, também ali, eu acho que no último banco, né, eu confessei a ele, né, do meu gostar, né, a ele. Eu estava garantida na palavra de Deus, eu não tive medo, né? E aí ele me disse com todo um cuidado, né, de que ele estava começando a conhecer a Jesus e que ele queria ver o que Deus tinha para ele nessa área. Né? Eu entendi, né, com certeza, era isso também que eu queria, que eu precisava. Né? Então, naquele instante, nós nos tornamos amigos. Né? Ele se formou no Senai, convidou o pastor e a pastora, me convidou, fiquei muito feliz. Os pais dele não puderam ir. Bom, isso em 99, nunca mais o vi, né? Não tinha essa facilidade, né? Não tínhamos WhatsApp, não tínhamos, né? Computador também eu não tinha na minha casa na época. Fui ter, né, na faculdade, quando vez e outra mandávamos algum e-mail, né? Usando o computador da faculdade. E aí, o que aconteceu? No final de meados de 2003, ele me manda uma carta mais afetuosa, que eu disse, mãe, eu acho que, né, ele me mandou um cartãozinho de aniversário, enfim. E a minha mãe desliga, agradece, né? Aí liguei para agradecer e ele me perguntou, Tatiane, então, ou seja, de 99 a 2003, Tatiane, tu tá noiva? Eu disse, não. Tu tá namorando? Eu disse, não. O que tu acha da gente orar, né, e ver o que Deus tem, né, para nós dois? Eu falei, amém, vamos orar. Meados de 2003 até final daquele ano, a gente orando, eu no meu momento de intimidade com Deus, né? Aos finais de semana nós conversávamos pelo telefone, trocando figurinhas da igreja. O que estava acontecendo lá em Minas, o que estava acontecendo aqui, né? Com muita alegria. E aí, ao final daquele ano, ia ter um evento jovem aqui, né? Ele me perguntou se eu, né, gostaria de vir, eu disse que nunca tinha ido para tão longe, que meu pai não deixaria. Ele falou, não, quem tem que fazer a parte mais difícil sou eu. Também me recordo. Foi quando, então, ele pegou o carro e foi para Minas. Ali, então, ele chegou no dia 2 de janeiro, passamos aquele dia ali juntos, como amigos, ele na minha casa, né? Não tivemos oportunidade de conversar naquele dia. Ele foi com um amigo dele, daqui. Fomos pegar um filme na locadora. E aí o amigo dele não quis ir, a minha mãe passando um café ali. E fomos nós dois, de tarde. Ao sair dali, ele disse, vamos aproveitar para conversar, porque caiu um pé d'água. E até para sair de carro, né, ficaria complicado. E conversamos ali, né? Ele me perguntou, Tatiane, o que Deus tem colocado no seu coração a nosso respeito? E a minha oração era, Deus, isso que eu estou sentindo por ele, se for do Senhor, que cresça a cada dia mais. E era algo muito tranquilo, muito suave. Era bom, mas não era eufórico, não era, né, não causava mal-estar nenhum, né? E eu não sabia nomear aquele sentimento, né? E
hoje eu sei, né? É amor, né? O amor, ele é doce, né? O amor é suave, né? E eu disse para ele, então, na resposta, né? Aquela pergunta de que isso, eu contei para ele de como é que estava sendo a minha oração, né? Que crescesse a cada dia mais o que eu estava sentindo. E ele entendeu e me disse, está disposta a namorar à distância? Eu disse, eu que te pergunto. Ele disse, sim, eu estou. Então vamos fazer uma oração. A gente fez uma oração. E ele me disse que queria conversar com o pastor da minha igreja, né? Com a Celinha, esposa dele, e com os meus pais. Então foi o que aconteceu. Nós voltamos para casa. A minha mãe ficou muito feliz, né? Disse que queria muito que eu fosse feliz, mas que quem estivesse comigo também fosse, né? Foi o que ela disse também, que eu não me esqueço. E o meu pai estava viajando a trabalho, o Glauco, nós ligamos para o meu pai, ele não queria sair dali sem conversar com o meu pai. E meu pai, não, da próxima vez que ele tiver, eu quero estar aí. E ele perguntando, Senhor Joaquim, o Senhor abençoou o nosso relacionamento, o Senhor sabe que eu estava vindo aqui para conversar com a Tatiane. E ele, não, e lá a gente usa muito isso, né? A bênção, Deus te abençoe. É o nosso cumprimento, né? De chegada e de saída. E meu pai está abençoado, né? E posteriormente a gente agendou com o pastor. O pastor ficou muito satisfeito, né? Muito feliz, abençoou também, né? Então, a partir daquele momento, começamos o namoro. 2004, final de 2004, ficamos noivos, né? E ao final de 2005, nós casamos. Então, Deus me deu uma palavra para me vir para cá, né? E por isso que eu vim em paz, né? Fiquei todos esses anos em paz, agradecida a cada encontro que Jesus me proporcionou, né? Porque as pessoas, né, são, como a pastora pregou no culto, né? Nós somos a porta de entrada, a gente é o corpo, né? Que Deus criou, que Deus fez para revelar Jesus, né? Uns aos outros, né? Nós irmãos. Então eu agradeço a cada encontro que eu fiz com cada irmão, com cada pessoa querida, né? E estamos nos movendo e nos locomovendo nessa vida assim, confiante sempre em Deus, né? Porque Ele é a nossa direção, Ele é o que nos instrui, Ele é o meu Pai, Ele é o nosso Pai, né? Então eu louvo a Deus pelo pastor Ari, a pastora Bernadette, né? Decidimos por eles, né? Porque estávamos com eles desde, né, que o Glauco veio e eu também, né? Estamos aqui nesse momento também tão especial, um momento tão especial na nossa vida, né? E junto com a pastora também para marcar mais esse momento especial, né? Que ela sabe, que, né, daqui a pouco, né, todo mundo vai saber também. Então Deus está no controle, né? Então é isso. Não chorei. Então, queridos, eu gostaria que vocês chamassem os filhos de vocês e apresentassem eles, né? Sim. Eles são uma família linda que eu gostaria que ficasse o testemunho, né? Para que todos pudessem ver a bênção que vocês são e que nós aqui fomos agraciados, né? Eu vou colocar a tela um pouquinho mais longe, Tá. porque aqui é tudo assim, Isso aí. né? Estamos em casa, né, pastor? Para que eles possam também vir aí, daí eles ficam ao lado de vocês. Isso. A Giovana, Ana, Senta aqui no 85 e o anos. Henrique. E eu vos apresento esta família maravilhosa, né? Que é obra da intervenção do Senhor, com a oração de vocês, unindo duas vidas para formar um só propósito, né? É verdade. E aqui estão as bênçãos. É verdade. As bênçãos, glória a tem nos Deus. dado, né? Graças a Deus. E tudo no seu devido tempo, né, irmãos? O Senhor tem tempo perfeito para todas as coisas. Glória a Deus por isso. Foi o tempo, quando nós nos conhecemos, né? O Senhor não permitiu que fosse aquele momento para nós começarmos a namorar. Nós estávamos imaturos e o Senhor sabia disso. E Ele
vai confirmando, né, nos nossos corações, trazendo uma paz que excede o entendimento, para que as coisas ocorram num tempo perfeito, que é o tempo dele, né? Então, quando nos colocamos diante do Senhor, pedimos a direção dele e aguardamos, né, com paciência no Senhor, né, sabendo que ele nos dá a ousadia, como deu a Tatiane, né, para que pudesse me ligar lá na escola, né? Isso é a ousadia que o Senhor dá para os seus filhos, né? A direção que o Senhor dá para nós, né? Então, sabermos nos mover na direção que o Senhor tem nos dado, né? Na hora que o Senhor nos manda fazer, na hora que o Senhor nos manda ficar calados, na hora que o Senhor nos manda ficar parados, né? Na hora que o Senhor nos manda avançar, né? Então eu creio que o Senhor tem nos dirigido até aqui, e nesse momento o Senhor tem nos dirigido para um outro local, para uma outra cidade, né? Para um ministério que nós ainda não sabemos qual será, mas eu creio que o Senhor vai estar dirigindo também em breve, trazendo essa direção, né? E vamos estar juntos, apesar da distância, né? Vamos estar junto com vocês, junto com os nossos pastores que tanto amamos, né? Com os irmãos que tanto nos abençoaram em todos esses anos aqui. É que vocês estão sendo transferidos por questão profissional, né? A empresa, né? Tem uma questão profissional, né? Sim, e junta a uma questão também familiar, porque a Tatiane vai estar mais próxima dos seus familiares, né? Então, eu creio que vem somar, né? Não é só uma questão profissional, né? Mas também uma questão familiar da Tatiane, ou nossa, né? Na verdade, né? E o Senhor vai juntando todas as coisas, né? Para nos abençoar de todas as áreas, né? Em todas as formas. Eu creio nisso. E no tempo certo, né? Então, é esse esperar, esse aguardar, né? Tem tempo para tudo, né? A palavra que eu escrevi na Bíblia, a primeira Bíblia que eu dei para o Glauco, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. E é assim que eu vivo. Eu não vivo preocupada, ansiosa. Tenho tempo para tudo. Eu estou aqui há 16 anos, longe dos meus pais, bem, né? Chegou um tempo na minha vida que Deus começou a colocar no meu coração essa permissão de possível proximidade, né? Mas vamos aguardar. Tem tempo certo para tudo, né? Não precisa de criar nenhuma situação. Ajudar Deus, como dizem alguns. E chegou o momento, de uma maneira tranquila também, né? Com a bênção da pastora, né? Do pastor, porque isso para nós é muito importante, né, pastora? A gente, a bênção dos pais, a bênção de uma liderança, de alguém que, né, nos conhece em Deus. Então, se eu continuar falando igual no chão, mas glória a Deus por tudo. Amém, amém. Então, deixa eu só colocar aqui assim. Nós vamos, então eu quero agradecer a presença de vocês aqui, tá? Essa família linda, como eu falei, todos esses anos que nós pudemos estar juntos, né? Cultuando, louvando o Senhor, chorando muitas vezes, orando, né? E é muito bom quando a gente vê assim o mover de Deus na vida dos irmãos, como tu falaste, né, Tatiana? Tudo a seu tempo. Tudo a seu tempo. Tudo a seu tempo é perfeito. E quando o Senhor faz, Ele fez, né? Não tem o que retocar. Não tem. Glória a Deus por isso. Eu quero convidar o pastor Glauco a fazer uma oração agora para nós encerrarmos esse momento que tivemos aqui. Deus, Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, Pai, reconhecendo que o Senhor nos trouxe até aqui, Pai. O Senhor nos guardou, tem nos guardado, ó Deus amado, junto desse ministério, Pai amado, junto com os pastores que o Senhor colocou junto das nossas vidas, todos os ensinamentos, todos os momentos que podemos aprender, Pai amado, nesses 20 anos, Pai, junto do Senhor aqui. Eu te agradeço, Pai. E como o Senhor chamou vários dos teus filhos, Pai, lendo a tua palavra, para que saíssem, Pai amado, de determinados lugares, para que se movimentassem. Eu creio, Deus amado, que o Senhor está nos dirigindo nesse momento a esse movimento, Pai, a esse mover, Pai amado, nesses dias. E eu creio, Deus amado, que aquilo que o Senhor faz, Pai, a obra do Senhor é perfeita.
Na hora certa, o Senhor dá todas as ferramentas que precisamos, a sabedoria, o entendimento, a revelação. Eu creio, Pai. Por isso estamos dando esse passo nesses dias, por isso estamos nos movimentando, Pai amado, sabendo que o Senhor está no controle das nossas vidas. Oh, Pai amado, nós te agradecemos, confiamos no Senhor e o nosso coração está em paz. Eu quero abençoar os irmãos, Pai amado, que nos ouviram nesses momentos aqui, nesses minutos. Oh, Pai amado, que o Senhor venha, Deus amado, a dirigir a vida de cada um. Que a paz do Senhor, a paz de Cristo, que excede o entendimento, possa ser o hábito no coração de cada um de vocês, meus irmãos. Que vocês possam aprender a confiar no Senhor. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor, no tempo do Senhor, na hora que o Senhor quer, da forma que o Senhor quer. Que você possa ter a revelação do Senhor, que a paz de Cristo realmente guarde o seu coração, para que você não atropele e não perca o tempo do Senhor para a sua vida, em todas as áreas eu te abençoo, que você seja abençoado pelo Senhor, dirigido, que o Senhor te dê a ousadia, a hora que você tiver que ser ousado, que o Senhor te dê a ousadia, a hora que você tiver que ser calado, que o Senhor te dê a sabedoria, a paz para tomar a decisão certa, no momento exato, na sua vida, na sua família, no seu trabalho, no seu ministério. Em nome de Jesus eu te abençoo, meu irmão, minha irmã, que a sua casa, a sua família sejam abençoados. Amém. Amém. Então eu quero agradecer ao pastor Glauco, a pastora Tatiana, né, por se disporem a vir aqui hoje, né, para contar essa história linda que Deus começou, né? Ele começou tudo, do princípio, né? E que nós não vamos perder o contato, a gente vai continuar se conversando, se comunicando, né? Amém? Amém. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Amém. Obrigado à Amém. senhora pastora, obrigado ao pastor Ari, aos membros da igreja, aos irmãos que nesses anos nos apoiaram, nos suportaram, né? nos ensinaram, né? Nós aprendemos demais e se estamos aqui hoje, muito sim, é por causa da senhora, do pastor e dos demais irmãos que nos apoiaram até aqui. E como corpo, né, bem ajustado, né, estamos crescendo para a glória do Senhor. E eu concordo contigo, mas eu me lembro sempre daquela canção, a Deus seja a glória. Amém, amém. A Deus seja a glória. Tudo, né? Que tudo seja para a glória dele. Todos nós estamos aqui, a gente sabe que nós somos vasos, né? Que ele usa para a sua glória e cada um participando. Sabe o que eu me lembrei? Vou deixar registrado aqui. Eu não vou poder chegar no sábado às 5 da tarde. Pastor Glauco, por favor, amanhã tu pode ministrar. Amém. Amém. Estamos aí. Eu fiz isso com ele muitas vezes, né? E eu louvo a Deus pela disposição de vocês em servir, sabe? Realmente vocês são um descanso para os vossos líderes. Que o Senhor vos recompense além daquilo que eu possa imaginar. E agora sou eu que vou chorar e não vou chorar. Tchau. Terminou. Vou desligar.